Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, para nós católicos, é domingo, é o dia do Senhor. E é bem oportuno que o Evangelho de hoje esteja falando justamente da questão do sábado, que para os judeus o dia do Senhor deles era no sábado, porque no último dia ali da criação, Deus descansou justamente no sábado. E isso entrou como lei judaica. É importante entender isso. Entrou-se como lei judaica o sábado, o dia de descanso. É descansar das atividades de trabalho, para ganhar dinheiro e tudo mais, para dedicar o dia inteiro ao Senhor. Para louvar, para bendizer, para glorificar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. É o sábado. Na cabeça dos judeus isso estava bem claro, porque era a lei estava prescrita isso. Lembremos que o Antigo Testamento é toda uma preparação para o Novo Testamento. É toda uma preparação para a vinda de Jesus. Tudo é preparado para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio para nos redimir, para nos salvar, para vencer o pecado, para vencer a morte, vencer o diabo e nos salvar. Tudo estava preparado para isso. Então eles iam vivendo a lei conforme foi escrita por Moisés. Só que
os doutores da lei, os que estavam responsáveis de ensinar, eles entraram num grande exagero. O exagero foi que eles não compreenderam que no dia do Senhor, além de oferecer sacrifícios a Deus, bendizer e glorificar o Senhor, era um dia também de se fazer o bem. E eles estavam tão obcecados na questão do sábado, que eles esqueceram que a lei do amor, a lei da caridade, ela também está incluída dentro do dia do Senhor. É o dia de nós fazermos o bem. Mas eles, na cabeça deles estava, não se pode fazer nada, não se pode trabalhar coisa nenhuma, é o dia de louvar, é o dia de ir para o templo para oferecer o sacrifício. Quem morava nas cidades distantes de Jerusalém deveriam ir para as sinagogas para aprender, para lá rezar e tudo mais, mas trabalho de nenhuma espécie. Estava assim. E agora, Jesus, que é a lei, porque ele é Deus, Jesus, que é o profeta, porque ele é Deus, agora ele vem mostrar que no sábado, embora seja o dia do Senhor, é o dia também de se praticar o bem. Então eles não aceitaram isso por parte de Jesus. Então, toda vez que Jesus fazia um milagre, que ele ajudava alguém no sábado, eles caíam em cima de Jesus, porque eles estavam achando que Jesus estava indo contra a lei, estava ensinando e iria fazer os outros errarem. Esse fanatismo que estava no coração deles foi invenção deles, não foi o que Deus ensinou. E agora Deus que está ali, na pessoa de Jesus, porque nós cremos na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, é um Deus só em três pessoas, a Santíssima Trindade. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, nosso Senhor, estava ensinando, estava mostrando para eles. No dia de sábado também é possível fazer o bem, se pode fazer o bem. Além de louvar, oferecer sacrifícios a Deus, pode-se também fazer o bem. É isso que Jesus estava ensinando a eles. E eles não queriam entender. Então, na hora que Jesus está ali nos trigais, junto com os apóstolos, eles estavam com fome e eles podiam tirar o trigo, pegar ali e se alimentar. Eles não gostaram, não pode fazer isso, porque hoje é o sábado, o dia do Senhor. E aí Jesus entra no templo depois, ou melhor, ele entra na sinagoga e está aquele homem lá, com a mão seca. E Jesus vê que eles estão tudo de olho, porque estão querendo pegar Jesus na situação. Eles estavam querendo pegar Jesus em qualquer situação para prender, para matar. E Jesus olha para eles, então, no dia de hoje, eu posso fazer o bem ou eu não faço? Ficaram tudo calados. Jesus foi lá e fez o bem. Fez o bem. E o homem, imagina que coisa maravilhosa, meus irmãos, aquele homem que estava com a mão seca, ele foi curado. Aquela mão que estava morta, ela passou a viver, ela passou a mexer. Que coisa maravilhosa que Jesus tinha feito. Eles estavam obcecados, não estavam querendo saber pelo bem que Jesus fez, estavam dizendo que Jesus infligiu a lei porque não era para Jesus fazer aquilo, ele poderia fazer na segunda-feira, não naquele dia. E aí eles decidem agora matar Jesus, e Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado, ou seja, eu sou o Senhor. E aqui entra, meus irmãos, para nós católicos, nós não somos judeus, nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, já não é o sábado, é o domingo. Por quê? Porque os judeus que se converteram
ao cristianismo, nós precisamos entender isso, que os primeiros que se converteram ao cristianismo foram os judeus, e eles celebravam o sábado, então eles começaram a entender que era o primeiro dia da semana, porque agora já não estavam mais celebrando a primeira criação, mas a segunda criação, porque Jesus vem e nos cria para a vida eterna. A primeira criação foi para este mundo, por isso que o Antigo Testamento ele nos leva a Jesus. E os primeiros cristãos, os judeus convertidos que comemoravam o sábado, que celebravam o sábado, eles passaram a entender que era no domingo que deveria celebrar, porque no domingo Jesus ressuscitou. E aí lá nos Atos dos Apóstolos nós vemos ali nos primeiros capítulos, o capítulo 2º, 3º, 4º, que eles celebravam no primeiro dia da semana, eles se reuniam para a fração do pão, ou seja, eles se reuniam para celebrar a missa no domingo. Então, o dia do Senhor para o cristão passou a ser no domingo. Existem algumas seitas aí que dizem ser cristãs, e eles dizem que é o sábado, porque é o sábado que no Antigo Testamento, sim, no Antigo Testamento foi assim, mas com a vinda de Jesus, é o domingo é o dia do Senhor, dia Dominus, dia do Senhor é o domingo, então no domingo nós oferecemos o sacrifício, aquele sacrifício que era oferecido pelos judeus, que era um animal que era oferecido, para nós do Novo Testamento, da nova aliança que está lá em Jeremias capítulo 31, que fala de uma nova aliança, e essa aliança se faz com o sacrifício de nosso Senhor oferecido na cruz. Jesus se oferece na cruz. Esse é o novo sacrifício. Já não é mais os animais, é o próprio Senhor que é oferecido. Esse oferecimento se dá no domingo. Os primeiros cristãos faziam isso, os apóstolos faziam isso, meus irmãos. É no domingo. Então, no domingo é o dia do Senhor, por isso que nós não podemos faltar à missa dominical. Porque o mandamento, o terceiro mandamento, nos diz isso: guardar os domingos e festas, as solenidades. A grande solenidade, a Páscoa do Senhor é celebrada sempre no domingo. Aí nós, católicos, nos reunimos. Os judeus continuam indo no sábado, eles não creem em Jesus, eles não acreditam que Jesus seja Deus. Então eles continuam no Antigo Testamento. Mas nós somos do Novo, então nós cremos em Jesus, então nós celebramos o dia da ressurreição. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no terceiro dia, que foi no domingo. Os apóstolos se reuniam. Então, para nós, o domingo é o dia do Senhor. O que era para os judeus, no sábado, para nós, é no domingo. Eles ofereciam animais, nós oferecemos o próprio Cristo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nesse oferecimento da Santa Missa, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós devemos ir à missa. Nós não podemos faltar à missa por nada. Agora, não podemos entrar no rigorismo que os fariseus estavam, os doutores da lei, de dizer que no domingo, que no sábado, não podia se fazer outra coisa a não ser isso. E realmente, para nós também no domingo não se pode fazer outra coisa. A missa, meus irmãos, está acima de qualquer coisa, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o domingo, que é o dia do Senhor, é o dia também de praticar o bem. Nós santificamos o domingo participando do sacrifício da Santa Missa, e depois nós nos dedicamos o dia todo do domingo ao Senhor. E aí é a oportunidade, porque durante a semana, devido aos trabalhos,
aí não se tem tanto tempo para rezar, então no domingo se reza mais. Mas é um dia também de procurar a reconciliação com aquelas pessoas que nós temos alguma coisa. É o dia de visitar os doentes. É um dia propício para ir no presídio. É um dia propício de praticar o bem. É o dia também de estar com a família. E ir na praia, não tem problema, mas contanto que santifique o domingo. É o dia de descanso. Esse descanso é das atividades de trabalho e tantas outras coisas para se dedicar inteiramente ao Senhor. Mas você poderia me perguntar, mas padre, durante a semana não deu para eu fazer uma limpeza em casa. Dá, eu posso fazer a limpeza? Pode, contanto que você santifique o domingo. Vai na missa. Depois vai limpar a casa, não vai ter problema. Agora o problema são aqueles, que não participam da missa, não vão na missa, não fazem nada, está no mundão, coloca a praia acima da missa, coloca o churrasco acima da missa, coloca tantas coisas acima da missa e a missa fica de lado. E aí é boletim de ocorrência, né? E que boletim de ocorrência. Porque era para santificar o domingo e não santificou. Não foi na missa, não participou. Mas e aquelas pessoas que têm um pai doente ou têm um filho doente e não pode ir na missa nesse dia? A caridade está acima. Nesse sentido, existe uma questão: eu não posso deixar o meu pai sozinho, eu não posso deixar a minha mãe sozinha, eu não posso deixar o meu filho sozinho, o meu avô, minha avó sozinho, porque estão doentes. E é preciso estar ali vigiando. E por isso me impede. Aí você fala para o padre, para o seu pároco: olha, padre, eu não vou poder participar da missa durante esse tempo, porque eu preciso cuidar. O médico falou que eu tenho que estar ali vigiando, cuidando do meu avô, da minha avó, do meu filho, sabe lá de quem. E eu não vou poder ir à missa. O padre vai dizer: muito bem, meu filho, que bom. Imagina a mulher que está na gravidez e os médicos disseram para ela: olha, você não pode estar se movimentando, precisa ficar em cima da cama para não ocorrer sangramentos e a perda do filho. Então a pessoa não vai, ela não pode ir na missa. Ela vai santificar o domingo ali em cima da cama. Aí sim a pessoa assiste pela televisão a missa, né? Porque há esse impedimento. Mas aqui eu estou falando da pessoa que precisa cuidar daquela. Uma vez um homem veio me perguntar: mas padre, o médico falou que a minha esposa, ela está numa gravidez de risco e ela não vai poder ir à missa no domingo, mas eu pedi para ela, eu fiquei assim, acho que ela deve ir e tal. Disse: meu filho, vamos parar com esses tipos de escrúpulos. Isso é escrúpulo que você está vivendo. Sua esposa não pode ir, você vai ter que estar ali cuidando dela. Você podendo ir, você vai por ela. Aí se chama um ministro da Eucaristia, né? Ou um sacerdote para ir lá dar a comunhão, atender a confissão se for necessário. Mas se a pessoa ela falta por causa disso, porque isso é caridade, é o que Jesus fez. Aquele homem, ele curou aquele homem e disse: nesse dia que é o dia do Senhor, eu não posso fazer o bem? Aí Jesus disse: não, vou fazer, eu fiz o bem. Pronto, acabou, ponto final. O bem foi feito. Então você entendeu? Ficou bem claro isso para você? A missa está em primeiro lugar, é a vida de nós católicos, ela está ali, nós precisamos
participar da missa. O domingo para nós é o dia do Senhor, já não é mais o sábado, isso é para os judeus. Nós somos cristãos, os apóstolos comemoravam o dia do Senhor no domingo e por isso nós participamos no domingo e não vamos ficar com escrúpulo e não vamos ficar na onda dessas seitas que estão aí dizendo que é o sábado, não, é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e as comemorações, os apóstolos comemoravam, isso é tradição da igreja, então o domingo é o dia do Senhor para nós, mas é um dia também de nós fazermos o bem. Caso eu não possa ir à missa por causa da caridade que eu preciso fazer, isso não é pecado. Você compreendeu? Então, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, vamos participar da missa. Vamos celebrar o dia do nosso Deus, vamos celebrar a nova criação que se dá por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Um ótimo e abençoado domingo, dia do Senhor. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, a partir dos versículos 45 a 48, e nós vemos agora Jesus zeloso pela casa de Deus. A minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. A casa de Deus, que foi feita, criada para que nós pudéssemos prestar o culto a Deus na celebração da Santa Eucaristia, onde acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, aqueles que eram os responsáveis, como aqui os sumos sacerdotes e os mestres da lei, já estavam se desviando do caminho. A casa de Deus já não estava mais sendo a casa de Deus. Estava sendo um covil de ladrões, como Jesus nos ensinou, como Jesus fala. E aqui nós vemos que, na medida em que Jesus se aproxima da morte dele, as autoridades religiosas daquele tempo estavam cada vez mais decididos a matá-lo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. E Jesus deixou isso bem claro para todos nós, que todos aqueles que o seguissem iriam ter que passar pela mesma situação que ele passou. Se quiserdes me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la, e aquele que não quiser perder a sua vida por causa de mim vai perdê-la. E na história da igreja, meus irmãos, nós vemos isso acontecer diante de todos aqueles que foram verdadeiramente seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a igreja comemora Santa Cecília, mártire.
Ela foi uma dessas pessoas. Hoje, nós sacerdotes nos revestimos de vermelho para celebrar a entrada de Santa Cecília no céu, porque ela foi martirizada. Mas quem foi, na verdade, Santa Cecília, aquela que é a padroeira dos cantores, dos músicos? No transcorrer normal de sua vida, quando jovem, ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento, ela estava muito triste. Então ela chamou seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre sua fé. Disse que tinha feito voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo ao jovem, que a ouvia boquiaberto com a força de suas palavras e a convicção que vinha de seu coração. Imagina, meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos, que tudo está voltado para a sexualidade, tudo está voltado para o prazer, tudo está voltado para esse erotismo. As jovens de hoje, os jovens de hoje já se entregaram totalmente ao mundo. E nós encontramos meninas novinhas que já vivem uma vida de sexualidade ativa, e rapazes também. Nós nos deparamos agora com essa mulher, com essa jovem Cecília, que já tinha feito o voto de castidade, de ser inteiramente de Deus. Um casamento que foi forçado, e no dia do casamento ela deixou bem claro ali para Valeriano que ela era de Deus, que ela pertencia a Deus. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília, que após ouvi-la, ele se converteu e entendeu a promessa de sua noiva e disse que iria respeitá-la em sua decisão. Mulher decidida. Quando uma pessoa é convicta dos seus conceitos, dos seus propósitos, a outra pessoa ela vai entender. Mas quando a pessoa fica falando ali no meio termo, meio com medo, isso não acontece. Então ele se converte. Aquela mesma noite ele recebeu o batismo, um pagão foi batizado pela força da palavra daquela jovem que disse que ela era inteiramente de Deus. Valeriano contou o que ocorrera para seu irmão Tibúrcio, e este também, impressionado, se converteu. Ambos eram pagãos. Santa Cecília, então, vendo as maravilhas que Deus estava operando através dela, agradecida, cantou para Deus: Senhor, guardai sem mancha o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Essa é a oração que todos nós deveríamos fazer neste mundo paganizado, sexualizado, erotizado. Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante que tocou profundamente o coração de todos. Daí vem o fato de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. Esse detalhe é importante. Padroeira dos músicos cristãos, não é de qualquer músico, não. Esses músicos aí que cantam essas aberrações, essas músicas que não tem letra nenhuma no fundo, não tem ensinamento nenhum, que não leva para Deus, mas leva para o diabo, na verdade. Ela é a padroeira dos músicos cristãos. E que, através de Santa Cecília, os cristãos pagãos se tornem cristãos, como Valeriano e seu irmão Tibúrcio. O prefeito de Roma, Túcio Almárcios, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro dos dois irmãos nobres e ricos. Os dois irmãos, porém,
já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios de poder de Deus, não renegaram sua fé, assim foram condenados à morte e decapitados. Estão vendo, meus irmãos, a convicção aos ensinamentos da Igreja Católica, a doutrina, ao Evangelho, a palavra de Deus, essa convicção diante desta verdade, até mesmo diante dos algozes. Aquele cristão que tem a certeza das coisas, ele não abandona a fé. Como disse São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos: a quem eu devo obedecer? Aos homens ou a Deus? E ele ali fala: eu vou obedecer a Deus, ainda que seja preciso dar a vida, ainda que seja preciso morrer. Aí Santa Cecília, depois da morte de Valeriano e seu irmão, foi chamada ao Conselho Romano logo em seguida. Isso aconteceu provavelmente no ano 180. E o conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. O prefeito, furioso, exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. É assim, meus irmãos, que o diabo quer. O diabo quer que nós adoremos a ele. O diabo quer que nós demos as costas a nosso Deus. Mas nessa convicção, nessa determinação e na serenidade, nós não vamos fazer isso. Condenaram-la à tortura. Mas estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre sentido da vida, que é o seguimento de Jesus Cristo. Ela não perdeu tempo. Até nos últimos momentos, ela falou de Jesus. Ela quis levar a salvação àqueles que queriam tirar a salvação dela. Os soldados, maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido, ficaram do lado de Cecília, dizendo que iriam abandonar o culto aos deuses. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília para que essas pessoas alcançassem a felicidade e a salvação. Peçamos hoje, meus irmãos, por meio de Santa Cecília, que o Senhor nos dê o dom da palavra, para que nos relacionamentos que nós tivermos no dia a dia, o Espírito Santo possa vir sobre nós e as pessoas tenham convicção daquilo que nós estamos falando e elas se convertam. Porque não pode existir dentro do coração de um católico o maior desejo do que a sua salvação e a salvação dos outros. Não vamos aí pelo caminho do medo, do respeito humano. Quantas pessoas você convive com você que não quer mais saber de Deus, que está longe de Deus, que estão vivendo uma vida totalmente errada, totalmente oposta a Deus, e você tem levado esse evangelho para essas pessoas como Santa Cecília fez? Você está entendendo? O prefeito, então, aborrecido e furioso, deu ordens para outros algozes trancarem Santa Cecília no balneário de água quente do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas. Ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos. Era a morte certa.
Porém, para a surpresa de todos, milagrosamente ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficavam impressionados com a fé daquela jovem frágil, que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito, irredutível, mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado em seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar sua cabeça, coisa que ele estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Santa Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselhos a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Por fim, pressentindo sua morte iminente, Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa numa igreja. Antes de sua morte, em seus últimos momentos neste mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar, louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. É por causa disso, meus irmãos, que ela é a padroeira dos músicos, como eu já havia falado, e da música sacra. Depois disso, a fisicamente frágil e interiormente forte jovem romana, que desafiou os poderes deste mundo, entregou seu espírito ao Pai. Após sua morte, ao Pai Celestial. Após sua morte, ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto e desde então passou a ser venerada como mártir. Que coisa maravilhosa! Que Deus nos dê a graça da perseverança que os mártires tiveram, da perseverança que Santa Cecília teve. Vamos, meus irmãos, nos opor a este mundo que se opõe a Deus. Peçamos a Deus a graça de vivermos a castidade. Você que é jovem, que pretende um dia casar, que você viva a castidade no seu namoro. Não permita que o seu namorado toque no seu corpo, ou que sua namorada toque no seu corpo, rapaz. Viva a santidade e se consagre inteiramente a Nossa Senhora. Namore em lugares públicos, porque assim vocês não terão a oportunidade de fazerem coisas que não devem. Se livrem de todo tipo de pornografia que a internet muitas vezes propõe e dá. O YouTube dá aquilo que você procura. Se você procura pornografia, ele vai te dar pornografia. Se você procurar as coisas de Deus, o YouTube vai dar as coisas de Deus. Vivemos a pureza de nosso coração. Como disse Jesus nas bem-aventuranças, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Santa Cecília foi tão pura de coração que hoje ela contempla a face de Deus. Hoje ela vive voltada inteiramente para o Senhor. É de admirar, não é verdade? É de admirar. Ver esta mulher que foi proposta a casar-se com um homem que ela não queria, porque ela já tinha se consagrado inteiramente a Deus. Na noite das núpcias, ela declara para ele: eu sou de Deus e não vou me permitir de ter nada com você, porque eu sou toda de Deus. Isso foi a consagração que ela fez. E o esposo dela, vendo, se convenceu e se converteu também, porque ele era um pagão. Vivamos a pureza de coração. E aqui eu digo mais uma vez, você que é jovem, se prepara para o matrimônio, viva a castidade. Aí sim, depois de casados,
Vivam aquilo que precisa ser vivido para dar filhos para Deus. Como diz na carta aos Hebreus, que o leito conjugal não seja um lugar de profanação, que seja um lugar sagrado, onde o homem e a mulher se unem para dar filhos a Deus, não para fazer orgias e tudo mais. E que nós, sacerdotes, as religiosas, os religiosos, possam viver plenamente a castidade. Que Santa Cecília nos conceda então a graça de sermos os mártires desses tempos tão difíceis em que nós estamos vivendo, aonde as orgias, as pornografias e tudo mais está sendo exaltados. Que nós sejamos puros de coração. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, guardai sem mancha o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma e Gomorra será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra essa memória facultativa deste grande santo que se tornou no Brasil um santo muito popular, São Benedito. São Benedito, ele ouviu o chamado de Cristo e abraçou decididamente a humildade, o serviço e a caridade. 3 coisas essenciais na vida nossa
para que realmente nós sejamos santos. O serviço, a caridade, a humildade. Ninguém se torna santo sendo orgulhoso. E São Benedito era muito humilde. De uma humildade, de uma simplicidade muito grande. Ele estava sempre disposto a ajudar o próximo. Mas, claro, dentro de uma vida com Deus. Não é a caridade pela caridade. Não é fazer o bem pelo bem. Não é fazer o bem para o proveito próprio, mas fazer o bem por amor a Deus. Era assim que era São Benedito. Ele nasceu na Sicília, Itália, mas era filho de escravos, vindo da Etiópia. Fez-se eremita franciscano. Não sei se vocês sabem, o eremita é aquele que leva uma vida solitária. Ele vive uma vida de penitência sem vida comunitária. Não tem vida comunitária. É uma vida totalmente voltada para Deus, na oração e no trabalho. Mas, naquele tempo, o Papa pediu que todos os eremitas franciscanos tivessem uma vida mais comunitária. Então, ele volta e começa a viver a vida de franciscano. Depois passou a viver num convento da ordem, porque, diante do pedido do Papa, ele passou a viver no convento, dedicando-se a serviços humildes. Ele ocupou o cargo de superior. Chegou até a ser superior. Mas depois voltou a servir com humildade e a mesma naturalidade de sempre. Olha só, ele tinha um cargo de superior, que provavelmente para São Benedito não foi fácil ter que viver assim. Porque ele queria viver sempre a humildade, uma vida humilde. Mas, depois que ele cumpre o seu serviço, e cumpriu bem, ele era superior, mas ele vivia como superior no serviço, como sempre Jesus pediu. Depois ele volta à humildade, à vida simples, de trabalho. Ele gostava de trabalhar na cozinha e tudo mais. Os santos sabem ocupar seu lugar. Não quer grandes coisas. Grande é só o Senhor. Lembremos de São João Batista. Convém que ele cresça, convém que Jesus cresça e eu diminua. Foi sempre amigo dos pobres. Ele morreu em 1589 e sua devoção espalhou-se por muitos lugares no Brasil. Provavelmente aí na paróquia onde você mora, na diocese, deve ter alguma capela dedicada a São Benedito. Que a vida de São Benedito me ajude e ajude você a trilhar esse caminho de santidade. Pois sem a santidade, nós jamais veremos a Deus. Voltemos agora para o Evangelho de hoje. Estamos no capítulo 10, do versículo 1 até o 12º do Evangelho de São Lucas, pois é este Evangelho que nós estamos vivendo, experimentando, ouvindo durante a semana. E hoje Jesus envia os 72 discípulos. Então Jesus tinha 72 discípulos. Dos 72, ele escolheu os 12 que se tornaram os apóstolos. E é interessante que Jesus nunca mandava os discípulos sozinhos. Eles tinham que ir 2 a 2. Nós vemos aqui toda a narrativa de como Jesus queria que os discípulos fossem. Lembrando
porque a messe ela é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, Jesus fala: pedi ao Senhor da messe que envie operários à sua messe. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos pedir a Deus que envie para a sua igreja vocações e vocações santas. Acabamos de ouvir a narração da vida de São Benedito. A igreja necessita, meus irmãos, de santas vocações, de homens que se dediquem inteiramente ao serviço do Senhor, de sacerdotes santos. Porque hoje nós vivemos uma crise tão grande dentro da igreja, que a única forma de salvar a igreja, mas abro um parênteses aqui, salvar a igreja, eu estou dizendo de forma em forma de metáfora, porque a igreja não vai terminar, não vai acabar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas no sentido de que precisamos de homens que sejam dedicados ao serviço da salvação das almas. Sacerdotes que não vivam preocupados em salvar o seu corpo, que vivam preocupados com o bem-estar deles, mas que tenham um desejo de salvar almas, de ensinar a sã doutrina, a verdadeira doutrina. Porque hoje está bem visível, já não há mais um ensinamento limpo, puro das Sagradas Escrituras, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um fala uma coisa. É um mau testemunho muito grande por parte de nós sacerdotes. E veja que eu estou me incluindo, meus irmãos. Eu não posso me colocar como o puro e o santo. Tenho muito que melhorar. E como eu preciso melhorar? Mas precisamos de sacerdotes que adorem Jesus Eucarístico, que se confessem com frequência. É lamentável, mas tem muitos padres que não se confessam, talvez uma vez por ano, quando tem a reunião do clero. Então, sacerdotes dedicados, que reconheçam os seus pecados e que estejam prontos também para exercer o ministério de perdoar os pecados. Sacerdotes de confessionário, sacerdotes do púlpito, mas sacerdotes também do confessionário. Devotos de Nossa Senhora. Uma vocação sacerdotal não vai para frente se não tiver devoção à Virgem Maria. Sacerdotes que se refugiem no coração materno de Nossa Senhora, que busquem Nossa Senhora, que rezem o terço, que reservem o tempo para rezar o terço. Sacerdotes que leiam a vida dos santos para alimentar a santidade através da vida daqueles que se dedicaram inteiramente a nosso Senhor, sacerdotes que queiram ser santos. Porque o sacerdote que quer ser santo, ele santifica a sua comunidade, a sua paróquia. Sacerdotes que rezam,
que levam horas e horas rezando, mas que trabalhem também. Sacerdotes que celebrem bem o sacrifício da Santa Missa. Meu Deus do céu, não estou dizendo que eu rezo bem, porque rezar bem a missa só no céu, né? Porque a missa é a missa, mas que sejam zelosos, que tenham um verdadeiro zelo, que celebrem a missa diariamente, que celebrem a missa com muito amor e muita devoção, que entrem no grande mistério da Santa Missa. Porque hoje, infelizmente, o que é que nós vemos? Meu Deus, quantas violações nas missas. Sacerdotes que celebram a missa só de estola, sacerdotes que colocam um monte de coisa dentro da missa, inventam coisas, talvez querendo fazer com que os fiéis não durmam na missa. Não podemos inventar, a missa já está ali, está tudo ali no missal que nós devemos fazer. Sacerdotes dedicados. Você está entendendo? Por isso eu peço, rezem por nós. Porque, meus irmãos, como é que as pessoas irão se santificar? Como é que as pessoas vão ser santas? Como é que as pessoas vão olhar para Deus? Como é que as pessoas vão querer Deus se não tiver bons sacerdotes que ensinem e que sejam dedicados? E Satanás sabe muito bem disso. No livro do Apocalipse diz que pouco tempo lhe resta, e realmente falta pouco tempo para ele ocupar o lugar que ele precisa ser ocupado lá no inferno. Mas como ele sabe que falta pouco tempo para ele está fazendo de tudo para que os sacerdotes não cumpram a sua missão, ou cumpram a sua missão segundo os desígnios satânicos. Me desculpe eu dizer assim. E aí nós vemos tantos pecados, tantas exposições, cada dia uma novidade nova. Claro, se é novidade, já é nova. Mas novidades que não condiz com os evangelhos, que não condiz com o que o Senhor ensinou, como ele agora está aqui enviando os 72 discípulos e dizendo como é que eles devem ser. Sacerdotes vaidosos, preocupado com o cabelo, preocupado com o rosto, sacerdote colocando maquiagem para estarem na missa e diante das TVs, para estar com uma cara bonita, sacerdotes bombados, preocupados com o corpo, mostrando que tem um corpo forte. Essa não é a preocupação dos sacerdotes. Sim, devemos ter boa saúde para exercermos bem o ministério sacerdotal, mas não nesta preocupação exagerada. Sacerdotes que fazem unhas, preocupados com as unhas, com roupas de marca, que já não usam nem mais as vestes clericais, que é exigida lá no Código de Direito Canônico. Ela vai falar que a roupa do sacerdote é a roupa eclesial, é a roupa eclesiástica, é a batina ou clérigno.
sacerdotes com os seus guarda-roupas cheio de roupas, de sapato e tudo mais. Já não há aquela preocupação real com a salvação das almas. Eu não estou falando isso para falar mal dos sacerdotes, porque se eu falo mal dos sacerdotes, estou falando de mim também, porque eu sou sacerdote, mas estou falando isso para que você possa rezar muito, 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 muito por nós. E nem estou dizendo para você ficar expondo os pecados dos sacerdotes e falando isso e falando aquilo, mas estou dizendo, rezemos. É preciso rezar. Por isso que Jesus está dizendo, rezai ao Senhor da messe que envia operários santos, sacerdotes santos. E aí nós devemos olhar também para os seminários, que os professores sejam sacerdotes bons, que ensinam os seminaristas a serem santos. Porque os seminaristas precisarão olhar para os sacerdotes para poder se espelhar neles, na vida deles. Então, nos seminários, que tenham bons e santos sacerdotes que ensinam. Porque a igreja também precisa de sacerdotes intelectuais que ensinem os seminaristas a sã doutrina, para que eles possam depois levar a sã doutrina para os seus fiéis. Mas que sejam sacerdotes como um São João Crisóstomo, um Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros, porque é uma vocação ensinar. Mas que sejam humildes e santos. Santo Tomás de Aquino colocava a cabeça dele no sacrário e pedia a Deus sabedoria. Embora ele tivesse tanta sabedoria, a humildade dele era tão grande que era assim que ele fazia e ensinava bem. Rezemos, meus irmãos. Diante do que Jesus está pedindo, rezemos, porque a igreja precisa de bons sacerdotes santos, porque uma paróquia com um sacerdote que não leva a sério a santidade será uma paróquia que terá tendência a se destruir e a ter fiéis que não estão nem aí para Deus. Mas uma paróquia do naipe de São João Maria Vianney, meu Deus do céu, é o ideal. É o ideal. Sacerdotes santos, fiéis santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então, os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus,
Aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente disse: será que nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesta quarta semana da Quaresma, hoje, sábado, e nós estamos ainda percebendo cada vez mais o conflito entre as autoridades religiosas do tempo de Jesus em relação ao próprio Jesus. Eles não queriam de maneira nenhuma acreditar que Jesus poderia ser o Cristo, o Messias, o grande profeta e, enfim, o Filho de Deus. Desde aquele momento em que houve a cura daquele paralítico, ali eles tomaram a firme decisão de matar Jesus, porque para eles Jesus, me desculpe eu usar essa expressão, era um charlatão, era um mentiroso. Estamos agora no capítulo 7, do versículo 40 até o 53. Vocês perceberam a confusão que está acontecendo agora por causa da pessoa de Jesus? Há uma divisão, tanto entre as autoridades religiosas, como entre o povo. Olha os questionamentos que eles vão fazendo. Ele é o Messias, mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Jesus é uma incógnita. Quem é esse homem, na verdade, que se declara ser o Filho de Deus? E aí eles apelam para as Sagradas Escrituras. Vejam bem que aqui tem uma coisa importante que eles falam quando eles apelam às Sagradas Escrituras. Ele diz assim: mas porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém? Eles estavam fazendo um questionamento em cima de algo que era real. Realmente, meus irmãos, Jesus, ele não nasceu na Galileia, ele nasceu na Judéia. Só para abrir um parênteses para você compreender melhor, eu sempre gosto de visualizar o mapa de Israel para nós compreendermos melhor a situação. Se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que ele está dividido em 3 partes, principalmente o mapa antigo, do tempo de Jesus. Em cima, no norte, está a Galileia. No centro está a Samaria, aquele lugar onde Jesus encontrou-se com a samaritana. No sul está a Judéia. Na Judéia se encontra as cidades de Belém, de Judá, Jerusalém, Encárem, Jericó. Essas são as cidades principais que nós encontramos na Judéia. Na Galileia nós vamos encontrar lá Caná, por isso que fala Caná da Galileia, porque é uma região. Aí tem Cafarnaum, que está na Galileia também. Nazaré está ali na Galileia. E a Samaria, nós encontramos lá o lugar onde tem o poço de Jacó, a cidade de Sicar,
e assim por diante. Aqui nós temos agora uma visão geral do mapa de Israel. E aí vem as perguntas. Mas ele não virá da Judéia, ele não virá de Belém, a cidade de Davi, mas ele veio da Galileia. Aqui está um problema, que quando Jesus nasceu em Belém, vocês se lembram que Herodes queria matar Jesus? E quando os magos chegaram e avisaram para ele que o rei de Israel havia nascido, Herodes ficou ali meio que enciumado, com inveja, com medo de perder o trono. Aí ele falou para os 3 reis magos que eles fossem e quando encontrasse, falasse para ele que ele iria adorar também o Senhor. E na verdade Herodes estava querendo matar Jesus. E aí ele foi consultar ali os seus ministros para saber realmente onde é que Jesus iria nascer, o Messias iria nascer. E eles falaram que era em Belém. E aí os reis magos vão, e lá o anjo fala para ele: olha, vão embora porque Herodes quer matar o menino. E também o anjo, na verdade foi o anjo, né? O anjo falou também para José que José fosse embora porque Herodes queria matar. E aí Herodes se sentiu traído pelos reis magos, e aí ele mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. E aí Jesus, Nossa Senhora, levou junto com José Jesus, o menino Jesus, para o Egito. Então Jesus ficou lá mais ou menos uns 2 anos. Se fala que ele ficou mais ou menos esse período lá. Quando Herodes morreu, aí eles voltaram e foram morar em Nazaré. Então Jesus, ele cresceu em Nazaré. Por isso que algumas passagens dizem o seguinte, que o menino, que Jesus estava em Nazaré, aonde ele foi criado, não aonde ele havia nascido. Então ficou oculto o lugar do nascimento de Jesus para essas autoridades religiosas. Por isso que eles achavam que Jesus era um charlatão. E na verdade, Jesus havia nascido em Belém, que a profecia que está lá no livro de Miqueias, capítulo 5, diz: e tu, Belém, a menor de todas as cidades, é de ti que virá o Salvador. Então, o questionamento que eles estavam fazendo era um questionamento que, na verdade, já estava contido ali, que Jesus realmente havia nascido em Belém. Só que eles não sabiam. E aí esse questionamento, essa questão, e nunca se ouviu um homem que falasse tantas verdades como esse homem. Os guardas do templo vão para prender, mas eles ficam impressionados. Aí os homens, as autoridades ali religiosas já começam a questionar os soldados. Agora vocês também estão acreditando. Aí Nicodemos, que também já conhecia Jesus e acreditava, mas estava ali meio que escondido. Aí Nicodemos fala: vocês já estão julgando e querendo prender sem que haja um julgamento? Assim, simplesmente falando, eles ficam com raiva. Vocês estão vendo o que Jesus causa? Jesus mesmo, em outro momento, ele fala: vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer foi a guerra. Em uma casa, 2 pessoas lá, uma vai ser levada para o céu e a outra vai ser condenada. Os pais ficarão contra os seus filhos e os filhos ficarão contra
os seus pais, por causa de mim. Porque, meus irmãos, Jesus exige de nós uma posição. Quando nós nos encontramos com Jesus, tem que haver uma mudança na nossa vida. Não dá para encontrar-se com Jesus e ficar naquela vidinha. Quando nós nos encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo, realmente causa um desconforto dentro de nós, porque ali é o homem velho que começa a lutar com o homem novo. Essa luta constante, você pode ver na vida dos santos que foi assim. Quantos santos, no momento em que eles se encontraram com Jesus, eles tiveram que tomar uma posição. Nós encontramos ali Santo Inácio de Loyola, que ele teve que tomar uma posição. Quando ele leu ali a vida dos santos, e ele lia também os livros profanos, e ele começou a perceber que quando ele lia a vida dos santos e a vida de Jesus, isso causava uma alegria muito grande dentro dele que não passava. Mas os livros profanos davam uma alegria, era passageira, e depois ainda levava ele a ficar com um problema de consciência. E aí ele teve que tomar a decisão. Ele disse: então eu vou ficar com a vida dos santos, vou ficar com Jesus. Houve uma mudança. Lembremos também de Santo Expedito, quando ele se encontra também com nosso Senhor, e ele começou a viver aquele conflito. Ele que era um soldado romano, ele era um pagão, então agora ele estava ali naquele conflito: eu fico com Jesus ou eu continuo com os deuses pagãos? Eu vou me tornar cristão, eu continuo como um pagão? E aquela luta. Aí apareceu o corvo dizendo para ele: cras, 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 dizendo, e essa palavra em latim queria dizer: deixa para amanhã, deixa para amanhã, mude amanhã, hoje não. E aí Santo Expedito pisou no corvo, porque o corvo era o diabo que estava seduzindo ele para que ele não continuasse naquele processo de conversão. Ele pisou na cabeça do corvo, simbolizando que ele estava pisando a cabeça de Satanás. E aí ele pegou a cruz de Nosso Senhor e disse: hoje, não é amanhã. Eu não vou deixar para mudar de vida amanhã não, porque amanhã pode ser que não dê mais tempo. Pode ser que amanhã eu morra. É hoje, é agora. Eu pergunto para você: você está nesse conflito, se perguntando se fica com Jesus ou não? Se vai ficar no mundão? Você está se questionando as coisas que você terá que deixar para ficar com Jesus? Quantas pessoas que fazem esse tipo de questionamento? Seguir Jesus, então eu vou deixar essa vida errada, que não é errada, que na cabeça dele não é errada, mas agora ele está no processo de conversão, ele está começando a compreender. Então eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar a bebida, eu vou ter que deixar a mulherada, eu vou ter que deixar as festas, eu vou ter... Aí começa, agora eu vou viver como um beato, como uma beata. Essa é a confusão que o diabo vai causando no coração da pessoa, para a pessoa abandonar Jesus e ficar na vida velha e não se salvar. É o momento que Deus está dando para a sua salvação. Você não pode arrefecer, ou melhor, você não pode esfriar. Agora é o momento de você se posicionar e dizer: eu quero ficar com Jesus. É o que estava acontecendo com aquelas pessoas ali. É o Messias, é o profeta, é o Cristo. Quem é esse? Ele
Ele veio de Nazaré, mas disse que vinha da Galileia, aquela posição causando. Aí o outro que disse, ele fala de uma forma que ninguém nunca falou. É essa mudança. Esse momento é o momento de decisão. Ou se fica com Jesus, ou abandona. Ou é de Jesus, ou não é. Agora é o momento de decidir. Você vai decidir ou não por Jesus Cristo? Quando se decide por Jesus, nós teremos a verdadeira alegria, ganharemos o céu, estaremos com Ele eternamente. Se fica na vida velha, não tem salvação, perdição, condenação, sofrimento eterno. Meus irmãos, tudo está nas nossas mãos. É nós que iremos decidir, porque a parte de nosso Senhor Ele já fez. Ele já morreu na cruz, Ele já nos redimiu. Ele já venceu o pecado, já venceu o demônio, Ele venceu a morte, Ele nos deu vida eterna. Agora é a escolha. Fica-se com Jesus ou abandona Jesus? Eu digo para você, fique com Jesus. Fique com Jesus. Procure um sacerdote, se confesse. Se você não é batizado, procure o batismo, porque é o momento é agora. Essa luta interior é o combate entre Deus e o demônio. O demônio querendo levar a alma para o inferno e Deus querendo levar para o céu. É o momento do combate, é o momento da decisão. Você vai optar por quem? Os santos optaram por Jesus. Por isso eles se salvaram. Você vai optar por quem? O momento é agora. Jesus Cristo, Ele veio do céu. Ele nasceu em Belém. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria. Ele nasceu na cidade de Belém. Ele morreu na cruz em Jerusalém. Ele subiu aos céus. Deixou a igreja como o local onde nós devemos viver e ali participando da missa, vivendo os mandamentos, se santificando através dos sacramentos, para que um dia nós possamos estar no céu. Qual a sua decisão? Você vai decidir por quem? Por Jesus ou pelo diabo? Pela verdadeira alegria ou pela falsa alegria? Pelo céu ou pelo inferno? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a sua opção seja por Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu.
E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e eu sempre faço essa recomendação: não deixar de faltar à missa ao domingo. Um dia eu estava ouvindo uma homilia e um bispo lá da África, ele testemunhava assim com muita emoção, porque os seus fiéis viajavam 4 dias para poder participar da missa. 4 dias de viagem para participar do sacrifício, do santo sacrifício da Santa Missa. Isso que é amor ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é amor a Deus. Às vezes nós temos a igreja do lado da nossa casa e tem pessoas que levam 4 anos sem ir na igreja. Lastimável. Mas graças a Deus, os católicos estão cada vez mais tomando consciência do valor da Santa Missa. Você tem faltado à missa ao domingo? Quem vai e participa de todas as missas com frequência nos domingos é porque ama a Deus verdadeiramente. Hoje nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o 28º. Aqui praticamente Jesus começa a sua missão. Ele foi expulso de Nazaré, os nazarenos não o compreenderam, e foi a cidade onde Jesus foi criado. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E além de expulsarem, ainda queriam jogá-lo no precipício. E ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, mostra que Jesus passou no meio deles e se dirigiu para Cafarnaum. Ele sai de uma sinagoga e vai para uma outra sinagoga. E ele entra na sinagoga de Cafarnaum e com quem ele se depara? Com o diabo. O diabo estava ali. Já tinha possuído uma pessoa. E agora ele olha para Jesus e diz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma realidade. O diabo existe. Os demônios existem. Lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, lá diz, ali fala vários nomes dele. Antiga serpente, diabo, Satanás, dragão, tudo para designar um espírito maligno, que vivia no céu, contemplava a Deus, adorava a Santíssima Trindade. Por isso que quando ele vê Jesus, ele já reconhece, já vai dizendo: tu és o Santo de Deus. Hoje em dia, na igreja, tem surgido os falsos teólogos, assim como na primeira leitura até mesmo está dizendo para se tomar cuidado com os falsos profetas.
Ali eles falam e provam, não sei como, que o diabo não existe. O diabo existe tal como Deus existe. E uma vez que o diabo existe, o inferno também existe. E assim como o inferno existe, o céu existe também. Isso aqui precisa ficar bem claro. O céu para os bons, o inferno para os maus. Você compreendeu? Aqueles que levam uma vida santa, lutam pela santidade, como vai dizer na carta aos Tessalonicenses. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Essa é a vontade de Deus. E que evitemos qualquer tipo de impureza. Essa é a vontade de Deus. A santidade nos leva para o céu. A vida de pecado nos leva para o inferno. Essa é uma grande verdade. Hoje há uma tendência dentro da igreja para negar o inferno, para negar o diabo. Se nós negamos o diabo, a existência do diabo, se nós negamos a existência do inferno, então significa que não haveria motivo nenhum, primeiro, para Jesus se encarnar e morrer na cruz e nos salvar. Não haveria motivo nenhum para nós lutarmos contra o pecado, porque se o diabo não existe, não existe o pecado. Se o inferno não existe, o pecado também não existe. Está todo mundo na graça de Deus. O pecado não existia. Estou falando o pecado. Antes de Adão e Eva desobedecerem. Quando eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. E aí veio a morte. E como é que foi? E como aconteceu a desobediência de Adão e Eva? Aconteceu justamente quando Satanás apareceu em forma de serpente e enganou Eva e Adão. Então aí estamos com clareza, designado, falado, exemplificado, que o diabo existe. Está lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Não é uma história de carochinha, não. É uma história real. O diabo negou Deus, ou melhor, desobedeceu a Deus e levou o homem a desobedecer Deus também. Tanto que ele foi expulso do céu, conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, e esses anjos se tornaram demônios porque desobedeceram a Deus, então eles foram expulsos do céu. E uma vez que eles foram expulsos do céu, o inferno agora é criado. Porque seria impossível, né? Imagina, eles são expulsos do céu, da presença de Deus. Eles iriam para onde, simplesmente? Para um lugar que fosse até melhor do que o céu, ou igual ao céu? Impossível. Aqueles que vão para o inferno, eles perdem a visão beatífica, ou seja, a felicidade eterna no céu, e vai para o inferno, que é o oposto da felicidade, é o sofrimento eterno. E tem uma coisa, não é Deus quem nos manda para o inferno. São as nossas atitudes que nos levam para lá. Então, o inferno existe. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, depois você pode conferir,
mas eu vou pegar apenas o versículo 41, que lá fala do juízo universal. Então Jesus diz o seguinte, que aqueles que não praticaram a bondade, a caridade, ou seja, aqueles que não fizeram as coisas por amor a Deus, não é praticar a caridade pela caridade, é praticar a caridade por amor a Deus. Se eu dou de comer a uma pessoa, eu estou vendo naquela pessoa a pessoa de Jesus Cristo, e eu dou o alimento para ela por amor a Deus. Aí Jesus diz que aqueles que não fizerem isso, aqueles que não amarem a Deus, aqui eu vou ampliando, aqueles que não cumprirem os mandamentos, que não viverem os sacramentos, Jesus diz assim, que eles irão para o julgamento, como diz na carta de São Paulo aos Coríntios, e ali irá prestar conta dos seus atos. E ali diz, retirai-vos de mim, diz Jesus. Retirai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, que na verdade são os demônios. Retirai-vos da minha presença. Uma vez que se sai da presença de Deus, vai para o inferno, para viver com o diabo lá. Estão entendendo, meus irmãos? O diabo existe, o inferno existe. Se vocês ouvirem alguém, qualquer autoridade da igreja, negando a existência do inferno, negando a existência do diabo, não caia neste ensinamento, que este ensinamento é errado. O ensinamento correto é o que Jesus nos fala. Jesus fala de Geena, referente ao inferno. Ele fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Ele fala do fogo eterno. É a recompensa daqueles que não quiserem amar a Deus livremente. Não é amar a Deus forçado, não. É amar a Deus livremente. Aqueles que não querem amar a Deus, um dia não poderão ir para a presença de Deus. Como é que a pessoa passa a vida dela toda neste mundo sem querer saber de Deus e depois vai para o céu? Não tem lógica. Não tem lógica a pessoa viver numa vida de pecado, negando a existência de Deus, fazendo o mal, não cumprindo os mandamentos, não indo à missa, e depois que morrer, ir para o céu. Tem cabimento? Não tem lógica. Até a redenção de Cristo, a morte dele na cruz, não teria finalidade nenhuma se todos depois vão para o céu, como eu já acabei de dizer. No Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1035, depois você pode ver e ler, e depois você pode ler também os outros parágrafos. Lá diz o seguinte: as almas, olha bem, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem, e é interessante que o Catecismo da Igreja coloca o inferno para baixo, o céu para cima. Por isso fala que quando Jesus foi para o céu, ele subiu. Então, olha, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Morreu em estado de pecado mortal, sem o arrependimento, vai para o inferno.
Compreendeu? Eu sempre dou essa paradinha porque você precisa pensar no que o catecismo está dizendo, o que as Sagradas Escrituras diz, e é Jesus quem fala de geena, de fogo eterno, de sofrimento eterno. São os evangelistas que mostram Jesus combatendo com o próprio diabo, lá no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus e 4 também do Evangelho de São Lucas, você vai ver Jesus no deserto combatendo com o diabo. E nós vimos aqui, Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, o diabo estava lá. Então a pergunta que fica é, se uma terça parte desses anjos, que são chamados anjos decaídos, os demônios, eles foram expulsos do céu, eles foram para onde? Para o inferno. Mas existe um mistério aqui de que muitos desses demônios, eles agem nesse mundo por permissão de Deus, nos provando. Por isso que nós vemos aqui no Evangelho um homem que estava possuído pelo demônio, mas sabemos que ele está ao nosso derredor, como diz São Paulo, ou como diz São Pedro, procurando situações para nos devorar, para nos levar à tentação, para nos levar ao pecado. E por isso, diante das tentações que o demônio nos oferece, Deus nos dá força para que nós o vençamos. Mas é preciso também que haja da nossa parte o desejo de não cair no pecado. Mas se nós livremente damos ouvido ao diabo, aí nós vamos cair na tentação. E é aí na tentação, como eu acabei de dizer, que nós vamos realmente provar que nós amamos a Deus. Vamos supor, nós entramos numa situação ali de pecado, o demônio está nos tentando, e nós sabemos que aquilo ali pode ser um nocaute para a nossa alma, pode nos levar à perda da nossa salvação. E o demônio está ali oferecendo. E aí nós, como não temos forças sozinhos, nós clamamos a Deus. Clamamos o sangue de Jesus, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, pedimos a intercessão do nosso anjo da guarda, dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, para que as forças do céu nos ajudem a nos tirar do pecado. Mas se nós não recorremos, nós cairemos. E se nós cairmos no pecado, meus irmãos, que é a ofensa a Deus, o pecado mortal, e se nós morremos sem o devido arrependimento, nós iremos para o inferno. Você está compreendendo? Então, isso significa que o inferno está povoado de espíritos malignos. Então, o inferno não está vazio. O inferno está povoado de espíritos malignos e de almas que morreram no estado de pecado mortal, como diz o catecismo da igreja, e estão lá. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele consegue nos mostrar que o inferno está cheio de almas, tem muitas almas lá e muitos demônios. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, ela teve uma visão do inferno. E quando ela viu o estado daquelas almas no inferno, ela mudou de vida. Uma outra pessoa, Santa Faustina, ela viu muitas almas no inferno. E os pastorinhos, que Nossa Senhora mostrou, e eles ficaram assustados. Quando eles viram tantas almas, aí Nossa Senhora pediu que eles fizessem sacrifício e rezassem pelas almas
do purgatório e pela conversão dos pecadores, porque quem está no inferno não vai sair mais de lá. Então Nossa Senhora pediu que eles fizessem sacrifícios para que as almas não fossem para o inferno, que eles rezassem pela conversão das pessoas para que as almas delas não fossem para o inferno. Santa Francisca Romana também, ela tem todo um tratado onde ela fala do inferno. Então no inferno tem muitas almas, tem muitos demônios no inferno, como tem muitas almas no céu e muitos anjos no céu. Miríades e miríades, multidões e multidões de pessoas no céu e de anjos nos céus. Mas também muitas e muitas almas no inferno, muitas e muitos demônios no inferno. São João Bosco também foi outro que teve a experiência. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra isso. A existência do diabo e, em consequência disso, a existência do inferno, a existência do céu, porque Jesus veio do céu, a existência de que tem muitas almas no inferno e espíritos malignos, e também a existência de muitas almas no céu e muitos anjos no céu, e a Santíssima Trindade, Nossa Senhora. E o purgatório são aqueles que morrem não em estado de pecado mortal, mas que passam um tempo lá para depois estar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.